Olá pessoal, esse é mais um vídeo de resolução de problemas do LeetCode. A gente vem resolvendo esses simples problemas diários e trazendo no vídeo. O problema de hoje é esse 451, ordenar caracteres pela frequência. Tá? O que o problema diz? Dado uma string S, é ordenar na ordem decrescente baseado na frequência dos caracteres. Né? E a frequência do caractere é o número de vezes que esse caractere aparece numa string. E aí o problema faz distinção entre caractere maiúsculo, minúsculo e dígito, né, o que ele pode ter. E a gente precisa retornar a string ordenada e se tiver se tiver múltiplas respostas, qualquer resposta vale. Tá? Então aqui ele fala, né, dá um exemplo, que tem o tree, né, o E aparece duas vezes, então a resposta é o E na frente, né, que aparece com maior frequência, depois o R, depois o T, mas também EE e TR seria uma resposta válida. Tá? Dá outro exemplo de CCC a AA, e aí a resposta pode ser AA, CCC ou CCC AA, enquanto CA, CA é incorreto. É interessante isso aqui, não tinha prestado atenção nessa restrição. Tá? Mas beleza, interessante. Eu acho que a gente também precisa prestar atenção nisso. Tá? E por último, ele dá um exemplo com letra maiúscula. Tá? E aí fala que a string pode ter até 10 a 5 de tamanho, né? 5 vezes 10 a 5, então pode ter até 500 mil caracteres de tamanho e pode ser letras maiúsculas e minúsculas. Por conta desse exemplo aqui que eu não tinha prestado atenção, vale bem a pena a gente trazer aqui para o VS Code aqui para olhar com atenção, tá? A parte de contar caractere. Bem, a contagem de caractere a gente já sabe que precisa fazer, né? Que é basicamente a gente ter aqui um dicionário, né? E a gente vai passar caractere a caractere dessa string e somar um para cada vez que um caractere aparece. O que isso quer dizer? Para cada caractere na string, se esse cara não tiver no mapa, se o C if not C em D D de caractere igual a 1, se for a primeira vez que eu estou contando esse caractere, né? Se não, D de C mais igual a 1, D de C mais igual a 1, e isso aqui vai trazer todos os caracteres, vão tá aqui bonitinho contados, tá? E aí, o Python, deixa eu dar aqui um pass, né? Vou botar aqui um print da resposta para a gente dar um debug, tá? E aqui é solution.frequency sort. E aí eu já vou pegar aquele exemplo dele que é mais capcioso, né? Vou botar um breakpoint aqui para a gente entender o que vai precisar ser feito. Salvar, debug. O Python tem essa função, então, sorted, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui sorted de... Aliás, vamos mostrar aqui o que tem no D, né? O D tem a contagem do caractere. E aí, se eu pego aqui e boto sorted de D, ele simplesmente faz a ordenação das chaves desse dicionário, tá? Na verdade, a gente quer fazer o sorted dos valores, ou desculpa, dos itens que estão nesse D, né? Então repara que quando a gente chama o items, ele passa como argumento para, desculpa, ele pega cada item, né, transforma numa tupla, chave valor e faz a ordenação disso. Esse sorted tem uma um argumento, né, um parâmetro chamado key, que é uma função que você pode usar para usar como chave para ordenação, tá? Então aqui, ó, lambda elemento é uma função que recebe esse parâmetro
e eu estou retornando o próprio E como chave do sort, né? E aí tá aqui, né? Vai acontecer a mesma coisa da função original. A, né, que é a chave 4, C, que é o valor 4. E finalmente ficou confuso porque esse exemplo aqui não é muito bom para isso, né? Deixa eu botar aqui no final um monte de E, né? E aí a gente tem que garantir que o E vai aparecer na frente de todo mundo, tá? Rodando aqui de novo. Deixa eu retomar o raciocínio aqui, né? Então, o sorted de itens passando o próprio value como parâmetro, a gente vê que o E está lá no final porque ele está sorteando pela chave, né? E não pelo valor. Então, a gente precisa inverter isso aqui para que ele comece a ordenar pelo valor. E ainda vai ter mais um detalhe aqui. Então, em vez de ordenar pelo E, eu estou ordenando pelo E de I, ordenando pelo valor. Só que repara que ordenar pelo valor tá me deixando o 12, que é o maior valor, no final e não no início, né? Porque ele ordena em ordem crescente. E o que a gente quer aqui é que ele ordene em ordem decrescente. Então aqui eu vou botar menos o valor e esse valor vai começar a vir para frente, porque obviamente, né, como é negativo, o 12 ele usou menos 12 para fazer a ordenação e esse menos 12 veio para o final, tá? Então, de novo, né, a gente está chamando sorted, né, está pegando cada item do dicionário, que é uma tupla de chave-valor, está passando para essa função, está passando como parâmetro uma função nesse parâmetro key aqui. Essa função é uma função lambda que recebe o argumento E, que é a tupla, e aí eu estou pegando o valor da tupla, negando e usando como chave de sorte, tá? Então aqui vou chamar de, de, sei lá, de caracteres, tá? Depois eu vejo se eu acho um nome melhor aqui. Então aqui, esse cara é o sorted. Na verdade, eu nem preciso desse cara, né? Eu posso fazer aqui, ó, for caractere e contagem de caractere nesse cara aqui, né? Porque o que acontece? Esse cara aqui vai ser um iterável de tuplas, né? Então eu já estou abrindo isso aqui. Vou botar aqui o retorno é a string vazia. E aí for e in range na contagem, desculpa, na contagem de caracteres, tá? E mais igual ao caractere, tá? Aí já que eu estou usando aqui o breakpoint, vamos usar o breakpoint aqui também, mas o que, que eu estou falando aqui, né? É, é o seguinte, imagina que aqui no nosso exemplo, né, o E12. Então aqui no CH vai ter o E, no count vai ter o 12, e aqui eu estou falando para ele botar 12 vezes o caractere E, opa, no hatch, né? Então I vai se repetir 12 vezes esse loop, e aí o retorno está concatenando esse caractere E no retorno, e no final vou dar um return hatch, né, para retornar a resposta. Se não fiz nada errado, isso aqui deve, né, funcionar. E está aqui nossa resposta, né, com os vários E's, vários C's, vários A. O que eu ia falar que, dependendo de como a gente fizesse aquela ordenação, né, ele podia misturar C com A, mas como eu estou usando direto a tupla, né, que tem a caractere e a contagem, e sempre vou fazer caractere a caractere, não pega nada, tá? Beleza, vamos copiar esse código aqui e transpor lá para o LeetCode. Vamos rodar aqui os casos de teste. Passou, não sei se é o cara mais performático, né? Mas a gente vai submeter. Definitivamente não é mais performático porque a gente está lá embaixo na, na escala de performance, tá? Mas tá aí, funcionou.
Aí, pessoal, como eu sou um eterno insatisfeito com a performance quando, né, dá aquela, a gente fica abaixo lá dos 80, 70%, dê uma olhada aqui como é que repete caracteres em Python, né? E aí tem uma maneira de repetir caracteres. Por exemplo, a gente tem o A aqui, e que é um A 10 vezes, a gente bota A vezes 10 e ele repete, tá? Então, definitivamente, esse loop aqui não seria necessário, tá? Porque a gente pode simplesmente usar aqui, ó, hat mais igual ao caractere número de vezes, tá? Então aqui ele vai repetir o caractere por n vezes. E aí eu acho que ainda dá para dar uma melhorada, porque tendo isso aqui, a gente não precisaria desse loop, né? A gente pode transformar num comprehension aqui, que é o seguinte: a gente continua com esse sorted, estou copiando ele para cá, tá? E aí vou fazer um for nesse cara, for item nesse table aqui, né? E aí eu quero, deixa eu até botar aqui ch e count de novo, ch e count, e aí eu vou repetir o caractere count vezes usando aquela sintaxe, né? O que isso aqui vai me retornar? Vai me retornar, por exemplo, uma lista, né, de 6, uma lista de A's e uma lista de E's. Deixa eu imprimir aqui para a gente olhar direitinho. Vou botar um breakpoint, né? Vou dizer que o hat é igual a isso aqui, mas ainda não é a resposta final, né? Só quero explicar o que está acontecendo aqui passo a passo para a gente não se perder na explicação. Vou dar o debug aqui de novo. Aí repara que aqui o hat, né, tem uma lista de itens aqui com S e A. E aí, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai usar aquela função join do string, né? Que pega uma lista de strings, né? E concatena essa lista usando essa primeira parte aqui, né? A própria string como separador, tá? Então, no fundo, o que a gente precisa retornar é essa junção dos itens e hat, tá? E então creio que isso aqui vai ter uma melhora significativa na performance. Então vamos só olhar aqui esse cara em ação. Veio lá o que a gente estava esperando, né? Copiar e transpor lá para o LeetCode. Tá? Colei aqui, vou rodar os casos de teste. Passou no caso de teste, vamos submeter. Problema submetido, veja que deu uma boa melhora aqui, né? A gente chegou lá nos 70% e beleza. Segunda submissão 65, a outra 70 e pouco. A gente sabe que tem essa flutuação aí entre submissões que a gente faz na plataforma, tá? Então, missão aqui cumprida. E aí de novo, né? A explicação aqui, a chave toda do problema e a gente fazer a contagem de caracteres. Uma vez que esses caracteres estão contados, a gente usa a função sorted de maneira aqui mais esperta, né? Lembrando que ele tem esse parâmetro key aqui, que é uma função que a gente usa para fazer a ordenação dos itens, né? A referência que ele vai usar para fazer a ordenação. E como referência a gente usou a contagem de caracteres, só que o negativo da contagem de caracteres. Se a gente quisesse em ordem crescente, a gente usaria o próprio E de 1. Como a gente quer em ordem decrescente, a gente usa o menos E de 1. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, sua dúvida, enfim. Até o próximo vídeo.